Olá, pessoal. Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso comentário intitulado Manifesto Criacionista, né? Parte 2. Hoje nós vamos estabelecer um parâmetro a partir dos 5 decimais divinos na criação pelos 5 decimais do logaritmo de Nielsen. Este parâmetro que nós estabelecemos, eles dizem respeito a algumas características que nós encontramos em vários aspectos, por assim dizer, é uma metodologia que se caracterizaria como uma das achegas nucleares do universo. Essas achegas nucleares, elas são um padrão que parecem definir a essência e a magnitude das evidências do Criador. Essas evidências da realidade do Criador, elas se iniciam a partir dos condutos dos graus de inteligência dos genes. Nós podemos perceber pelas características físicas, pelo desempenho intelectual, pelos traços de personalidade. Nós podemos observar que o reflexo dessa característica é algo singular, porque nós, seres humanos, somos os únicos dotados da chamada peculiaridade cognitiva, ou seja, nós somos os únicos elementos que possuem a lei da cognitividade. Os seres irracionais, como os animais rastejantes, eles não possuem o elemento, o produto cognitivo. Somente nós, seres humanos, possuímos e refletimos e influenciamos pelo elemento de cognitividade. Agora, a respeito da questão dos 5 decimais divinos, nós podemos estabelecer assim: divinos, porque eles estão estabelecidos direta e indiretamente no sistema da criação, desde o início da existência, ou do chamado princípio, nós podemos perceber que existe uma particularidade, ou seja, uma particularidade simbólica, interrelacionada à questão dos 5 decimais divinos. Essa primeira característica pode ser percebida lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 23, quando o Criador, ao trazer à existência o homem, enumera que esse acontecimento se deu no 5º dia. Você pode observar, pode analisar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 23. Uma outra característica interrelacionada à questão dos 5 decimais são os pentagramas estelares, ou seja, as 5 pontas das estrelas do universo. As estrelas possuem 5 pontas. Esta é outra característica que parece estabelecer uma radiografia interrelacionada aos 5 decimais divinos. Uma outra característica dos 5 decimais divinos são a quantidade de dedos que possuímos em cada mão e em cada pé.
né? A quantidade de dedo são 5. Né? Interessante, né? Nós possuímos em cada mão 5 dedos e em cada pé 5 dedos. Essas características são apenas um reflexo dessas áchegas nucleares, né? No status de exame de paternidade do Criador. O outro grande grau de influência dessas áchegas nucleares são caracterizadas, né? E achamos, elas são elementadas pela ciência. Eu tenho aqui um artigo da revista Veja, né? Muito interessante, né? Eu vou repassar para vocês. É uma matéria de 21 de novembro de 1990. Aí está. Como se cria e se expande a inteligência, né? Nós sabemos que a inteligência é um fator divino, não é uma coisa fenomenal, é uma das áchegas nucleares, eu imagino assim, posso dizer assim, né? Estruturalmente, né? Até mesmo na questão do estruturalismo proposto por alguns dos grandes filósofos franceses, entre eles Foucault, né? Foucault, ele foi um dos grandes pais, né, da ciência do estruturalismo, né? Ele estabeleceu um código novo na questão do estruturalismo, ou seja, a língua como um produto interno da psique, né? A língua como psique, a raiz da língua como produto da psique, né? Nós temos aqui nessa matéria científica o produto das novas descobertas que decifram as raízes biológicas da inteligência e mostram como ela se constrói. Mas por que falar de inteligência neste projeto onde o nosso comentário se elenca a partir do Manifesto Criacionista? Isso é pertinente porque nós que postulamos a ideia de defesa ao criacionismo, ao estabelecermos um padrão, né, de análise, procuraremos, né, estabelecer os elementos que podem corroborar e confirmar, né, a paternidade do Criador em todos os aspectos, né, da criação humana, né? Ou seja, quando o homem surgiu, ele surgiu, né, sobre a chancela, né, de personagem superior e excelente, né, nesse sistema, né? O ser humano, a raça humana, ela é a personagem máxima desse nosso sistema. E todos os seus caracteres precisam ser decodificados. E uma vez que esses caracteres, né, deste ser sejam decodificados, eles precisam se estabelecerem de forma que venha comprovar a nossa premissa de paternidade criacionista. Esse manifesto visa, né, integrar, né, esses fatores a essas raízes. E a inteligência é um desses nascedouros. A inteligência é um desses nascedouros que podem vir a confirmar a fonte original, né, que aponta para a existência do Criador. Por exemplo, o homem desceu das árvores nas savanas africanas há 6 milhões de anos e nunca mais teve sossego desde o dia em que aprendeu a se perguntar o que esteve fazendo lá em cima.
A inteligência é um dom que ajuda e incomoda, que leva às estrelas, mas também às guerras. Sempre foi distribuída de maneira diferente entre os homens, da mesma forma que a fortuna, mas nunca chegou a ser devassada com a mesma meticulosidade com que certos economistas desvendaram os mecanismos do dinheiro. Nesse século que viu surgir o voo espacial e também as tartarugas mutantes ninjas, a poluição e os testes de QI, a inteligência por pouco não se tornou apenas aquilo que os psicólogos são capazes de medir. A questão continuaria mais ou menos nesse limite constrangedor. Não fosse uma formidável safra de pesquisas realizadas recentemente, esse material coloca o cérebro muito mais perto de compreender o cérebro, muito mais perto do que as gerações passadas podiam imaginar. Começam a surgir respostas satisfatórias a perguntas que ficaram obscurecidas por milênios, diz a psicóloga americana Nancy Siegel, da Universidade de Minnesota. Só não se tem uma explicação absoluta sobre exatamente o que é inteligência, porque nesse ramo de investigação, boas respostas suscitam imediatamente novas perguntas. Nós temos então aqui a complementação tirada dos lumes da obscuridade sobre os padrões que pretendem recriar e expandir os nascedouros da inteligência humana. Muito bem. Nesse manifesto, nós estivemos falando no comentário passado sobre os nascedouros da questão da realidade do Criador a partir de alguns fenômenos estabelecidos pela matemática, particularmente a trigonometria de Nielsen. Nós falamos sobre a premissa do Salmo 94 de Moisés e fizemos um trampolim que nos levou a uma realidade bem adjacente, a premissa do logaritmo, indistintamente proposto na narrativa do livro de Moisés, no Salmo 90, versículo 4. Uma outra questão que nos vem a lume é a questão da realidade da existência de Satanás. Eu não tenho visto, nós pouco ouvimos falar entre as correntes dos postulados ateístas sobre a existência de Satanás. Esta é uma questão que na maioria das vezes também é suscitada pelos postulantes do criacionismo. A Bíblia, em essência, narra a realidade da existência de Satã. E uma matéria de um editorial do Jornal do Brasil sobre uma obra do escritor Henry A. Kelly nos traz um elemento que pode trazer luz ao comentário em questão, que é o Manifesto Criacionista. Muito bem. Quando se fala de criacionismo, automaticamente se presume a realidade e a ideia da existência do Criador, Yahvé. O conflito de ideias e o que se presume em tudo isso é que uma parcela dos postulantes criacionistas tem levado em conta, já de muito tempo, como já havíamos comentado anteriormente, os elementos sacralizadores da questão. Ou seja, a sacralização, ela aglutina o nosso circuito de fé e crença. E o circuito de fé e crença
ele talvez desvie o lume e o foco do comentário do qual a questão se ressente. A fé pode ser considerada um fenômeno, é um fenômeno. A crença também é um fenômeno. Mas o que se discute nesse manifesto criacionista não são os quesitos da fé, não são os quesitos da crença, não. Muito embora esses quesitos sejam uma realidade palpável, para nós criacionistas. O que nós discutimos e o fórum principal da questão é a realidade comprobatória da existência do Criador. É a isso que esse manifesto se pretende. Porque, em contrapartida, os postulantes do ateísmo, eles tentam estabelecer o contrário. E ao tentar estabelecer o contrário, embasados em recursos de exames, traz-se a lume a questão da necessidade do confronto intelectual da questão. O confronto intelectual da questão visa estabelecer em mesmo patamar um fórum de discussão harmoniosa que se eleve à medida do conhecimento que é necessário para se propor a realidade do que está em questão. E o pano de fundo para o enredo é o experimento, a pesquisa e o conhecimento. O pano de fundo para o enredo desse tema é o experimento, a pesquisa e o conhecimento. Calcados no que temos de mais preciso que nos tem provido a ciência e a antropologia. Nesta epistemologia surgem os outros fatores que entram em questão, como são os fatores da expansão da inteligência, a realidade da idade da Terra proposta pela astrofísica, com a qual nós particularmente concordamos, porque os elementos da astrofísica, os resíduos que se têm surgido, parecem dar conta da realidade dessa questão dos 4,5 bilhões de anos. A partir mesmo do achado de Lucy. O achado de Lucy foi uma coisa fenomenal em Odubai, na Tanzânia. A idade deste fóssil, ela é relativa a esta cronometragem. A idade do fóssil de luz, ela se interrelaciona a esse cronômetro, que diz respeito a essa idade pré-estabelecida do planeta Terra. Ou seja, 4,5 bilhões de anos. É uma coisa que deve ser analisada, merece uma análise cuidadosa. Não é produto de discordância, é um produto que merece uma análise cuidadosa. E a questão da concordância, ela está intimamente relacionada aos achados da paleoantropologia. Então não se pode desprezar isso. E esse levantamento, ele foi, a princípio, estabelecido pelos postulantes do evolucionismo. Esse levantamento foi estabelecido pelos postulantes do evolucionismo e é digno de nota. Agora, a questão criacionista que nós advogamos agora é essa questão da existência, da realidade da existência de Satã. Até então, algumas coisas que a ele se interligam parecem reproduzir mais um produto de mítica do que de realidade. Por mais que a Bíblia queira encerrar um plano de realidade neste conduto, os mais céticos preferem mitificar a questão. Então,
Nós temos aqui uma editorial, né, do jornal, né? Esse editorial ele foi muito bem estabelecido, muito bem elaborado pelo Alexandre Werneck, né, do Jornal do Brasil. Né? Tem por título A Desculpa Esfarrapada Original. Werneck acrescenta o seguinte: o ponto de partida de Henry Kelly é a afirmação de que há uma primeira confusão na leitura da Bíblia, a de que Satã e a serpente, aquela que tenta Adão e Eva, provocando a saída do homem do paraíso, são a mesma pessoa. Depois do capítulo 8, o mais interessante do livro, ele retornará à discussão e mostrará que foi Justino o Mártir, arguto pensador eclesiástico, o primeiro a fazer a associação entre os dois personagens, mas sem explicá-la. Operando a criação de um termo hifenizado, Satã-serpente, serpente oponente, Kelly não discute. De todo modo, o mais sutil na Bíblia de Jerusalém, atual edição oficial, oriunda diretamente do aramaico para o francês, o termo utilizado é nuce, astucioso. Dos animais que Yahvé Elohim criou, Gênesis 3:1, o réptil que faz com que os primeiros seres humanos provem do fruto proibido surge dessa conexão interligado à função por excelência de Satã, justamente a de tentador. O pesquisador começa então uma verdadeira peregrinação por doutores da igreja em busca de debates para a motivação para esse lugar do diabo, da serpente tentadora ao anticristo que se oporá a Jesus e à história da salvação. Essa criatura terá inveja dos homens pela criação, a imagem e semelhança de Deus. Terá raiva dos homens por suas realizações, ou será algo bem parecido com um psicopata, com motivações interiores não muito bem explicadas, tudo teologicamente. O escritor atua, sobretudo, como analista literário. O que ele faz não é uma operação de fé, mas de unificação. Satã é um Hamlet de centenas de Shakespeare, um Mefisto de milhares de Goethe, uma criatura de 100 números de criadores e não de inspiração divina, necessariamente. Se ele assume inúmeras formas em diferentes narrativas, é preciso, e esse parece ser o paripart do livro, encontrar uma lógica coincidente, algo que faça dele mais coerente, mais lógico. É justamente por isso, Satã, uma biografia, se torna um livro tão precioso. Não se trata de encontrar Paulinha mestra que une vários vampiros a partir de uma leitura de Drácula e outros textos subsequentes a ele. Trata-se mais que isso, de ver em diferentes tradições culturais e religiosas a forma como cada uma delas articula a vilania, uma vilania máxima, a maior delas. Daí se torna fácil pensar que a antiga máxima faz sentido. Se alguém vê o demônio, é motivo de felicidade. Se ele existe, é porque Deus existe. Esse comentário, ele parece ser corroborador da ideia que nós propomos nesse manifesto criacionista, né? Quando o autor estabelece esse padrão sobre a realidade da existência de Satã, ele indistintamente advoga o status de um criador, né? Porque tudo se originou, né, de uma façanha de criação, né? De forma que esse contraponto se conflita aos ideais dos nascedouros evolucionistas, né? Que, retrocedendo ao chamado efeito pontuado, muito cultuado por Gould, né? Onde ele sustenta a premissa de que
os seres humanos, à medida em que foram se desenvolvendo, se evoluindo, eles adquiriram os seus caracteres, como hoje nós somos, né? Essa é a teoria do efeito pontuado, proposta por Gould. Da mesma forma como Satã, né? Como hoje ele é visto pela literatura e traduzido pela literatura, no princípio não era Satã, né? Mas a própria Bíblia demonstra que ele foi criado anjo de luz, né? Até decair dessa condição e se tornar o que ele é hoje, segundo a Bíblia. Esta manifestação filosófica sobre a figura, né, de Satã, traz elementos básicos, né, nesta postura criacionista que estamos a estabelecer, né? Esta regra, né, de postura, ela é historicamente conflitada e aferida, ao longo das discussões, né, elementares sobre as propostas evolucionistas e criacionistas, né? Existem produtos de contraponto, né? E a questão da existência, né, de Satã, né, ela traz um arcabouço que reforça a teoria de que tudo foi criado, né? Diferentemente de ter se criado, né? Então, o que acontece? Um outro fator interessante nesta questão nos advém, né, da proposta científica, né, grafitada, uma proposta científica grafitada na questão elementar dos cromossomos Y, né? A questão dos cromossomos Y é uma outra particularidade científica muito importante, né? E reproduz uma fissura, né, de conflitos, né? Uma vez que foi confirmado cientificamente que somente a raça masculina carrega esse tipo de cromossomos, né? Somente os homens carregam esse cromossomos Y, né? Então, o que acontece? O DNA, né, da raça humana está arraigado a partir dos resíduos do DNA da Eva mitocondrial. Somos, cientificamente, filhos legítimos da Eva, né? Por conseguinte, né, descendentes legítimos de Adão. Somos descendentes de Adão, mas filho nós somos da Eva. Porque nessa questão do DNA, né, carregamos o DNA de Eva, né? O cromossomos Y, né, ele não está presente, né, na origem genética da raça humana, né? Então, isso reforça a teoria de que a partir de Adão não temos descendentes. Um outro ponto relevante da criação, uma vez que a Bíblia sustenta e afirma que Adão foi criado do barro, do pó da terra, né, e feito alma vivente. E, consequentemente, Eva, né, foi criada a partir, né, da costela deste Adão, né, suscitando descendência à raça humana, né, suscitando a progenie da raça humana. E o que acontece? Esses quesitos científicos da ciência, né, eles estão sendo minuciosamente analisados e discutidos para que se crie, né, um elemento consubstancial à discussão de ambos os campos, tanto o criacionista quanto o do evolucionista, né? Os postulados, eles carecem, né,
de elementos consubstanciais nesse campo, né? E a questão dos cromossomos Y e do DNA mitocondrial de Eva tem sido relevante, né, nessa sistemática, porque eles, né, fazem pressupor, né, a partir dos ideais, né, que se procura estabelecer a realidade, né, de uma premissa cuja narrativa possui paralelo com os documentos das Escrituras Sagradas, né, que são os nascedores principais, né, da narrativa da criação do homem, né, quanto ser vivente. Então, o que acontece? Nós temos, né, o dedo do Criador. Nós temos o dedo do Criador. Nós temos o dedo do Criador, né? E esse pilar, né, do Criador está em questão a partir desses elementos que estão por se estabelecerem, né? Então não é uma questão de crença, não é uma questão de sacralizar, é uma questão elementar, né? E a questão elementar, ela estimula o exame, porque a partir do exame se estabelecem prognósticos, né? A partir do exame se estabelecem, né, documentos e status, né, científicos ao padrão de campo em questão, né? Esta metodologia, né, ela advoga principalmente os nascedouros dos dois pontos do tratado, né? O elemento da narrativa bíblica, ele por si só se estabelece. Agora, as corroborações, as comprovações e a confirmação de uma realidade científica que vai encabeçar as postulações que estão sendo lançadas é que vai, né, colocar em definitivo, né, as coisas no seu devido patamar, né? Então o que acontece? Nós saímos da tábula rasa, né, entramos no manual, né, dos exames. E a partir dos manuais e exames vamos corroborar o que está escrito. E os elementos que estão sendo levantados, eles vão confirmar e completar, né, o que está sendo narrado, né? Então, nós temos, por regra, seguir o experimento, né, e ouvir o que nos diz, né, os teóricos da ciência, né? Porque no monturo, né, de barro, né, lá na esquina da pré-história, estão guardados em lençóis densos e tênues toda a história da humanidade, né? O passado remoto ficou para trás. Nós precisamos perseguir os vestígios do que ficou nesse passado remoto. E esses vestígios do que ficou no passado, nesse passado remoto, vão estabelecer, né, e corroborar tudo o que estamos perseguindo por comprovar, né? É nesse passado remoto, né? É lá naquelas fronteiras de aluviões, né, naqueles monturos guardados, né, embaixo dos lençóis da história, é que estão os resíduos do que ficou, né, nos tempos imemoriais, né? Os tempos imemoriais, né? A arqueologia, ela tem perseguido, né, os elementos, né, que estão guardados há mais de 1,5 milhão de anos, né? A ciência, né, ela não pode, de uma certa forma, cronometrar com exatidão, mas o que a própria arqueologia encontra, ela vai
estabelecer e vai analisar, né, para saber a idade aproximada e o tempo aproximado, né, que aquele elemento se estratificou, né? A idade em que aquele elemento se estratificou, né? A revista História Viva também nos traz, ainda falando sobre a questão do primatismo, né, do Homo sapiens, a questão Lucy, né, que também advoga, né, o carro-chefe dos postulados evolucionistas. Nós temos o seguinte comentário de editorial da revista História Viva a respeito da questão de Lucy. O comentário nos diz o seguinte: desde que Charles Darwin questionou a ideia da criação divina no século XIX, sucessivas gerações de cientistas se debruçam sobre o mistério da origem da humanidade. Na década de 60, os arqueólogos Lewis Mary Leslie descobriram data e local para o nascimento dos primeiros homens. As gargantas de Olduvai, na Tanzânia, há cerca de 2,5 milhões de anos, onde foram identificadas as mais antigas ferramentas de pedra lascadas. Em 1974, Yves Coptas achou um esqueleto mais velho, de perto de 3,4 milhões de anos. Era de uma fêmea batizada de Lucy, representante de uma espécie ancestral do homem. Não? O Australopithecus afarensis, depois disso, o pesquisador Michael Brunet encontrou um crânio de 7 milhões de anos, no atual Chad, também na África, o que levantou a possibilidade de o primeiro homídeo, o homem de Tomai, ser muito mais antigo do que se pensava. Quer dizer, esses pormenores, eles suscitam uma discussão elementar sobre a questão da idade, né, do nosso planeta, né, avaliada em 4,5 bilhões de anos. Então, a partir desses elementos, desses pormenores, é que somos de opinião de que não se pode desprezar essa premissa, né, dessa idade da Terra estabelecida pelos postulantes do evolucionismo. Né? Então, quer dizer, não há modéstia nesses parâmetros. Né? Não há modéstia. Né? A paleoantropologia tem trabalhado duro, né, para estabelecer um cronograma, né, comprobatório. Né? Ela tem trabalhado duro porque os fósseis, né, a longa caminhada rumo aos primeiros humanos, ela tem sido cansativa. Né? O experimento nesse campo, ele tem sido exaustivo. Né? Ele tem sido exaustivo. Né? Então, para que se tenha um documento preciso, para que se elabore um documento confiável e para que se chegue a uma conclusão, né, detalhada, é necessário, né, que esse dossiê ele seja bem documentado e as análises conflitadas, né, cientificamente. Né? O conflito científico é que estabelecerá o ambiente propício de comprobatoriedade dos elementos em questão. Né? Seja pelo lado dos postulados evolucionistas, seja pelo lado dos postulados criacionistas. Uma coisa fica certa: não se pode desprezar as primícias dos postulados científicos. Né? A discussão ela visa trazer à luz. Né? E enquanto os experimentos eles estão em andamento, nós separamos, né, aqueles elementos que criam o celeuma, né, sacralizante dos elementos que precisam ser analisados à luz da ciência para comprovar o que se quer estabelecer. Né? Então, até o momento, nesse sentido, nenhum dos dois lados tem razão definitiva. Uma coisa é certa: por mais que se queira negar, né, por mais que se queira conflitar a questão do criacionismo, ela, à medida em que a ciência avança, ela ganha campo e terreno.
né? A criação é uma coisa que se auto-estabelecerá à medida em que forem sendo encaixados elementos a elas relacionados no labirinto. Por mais que o avanço evolucionista tenha tomado terreno, né, de uma certa forma, isso trará grandes benefícios à exploração paleontológica, porque a paleontologia e a arqueologia, no final das contas, não deixará mentir. Até a próxima.